Pensar, né, na nossa qualidade de vida e pensar também no nosso futuro, né, gente? Porque vai chegar um momento que nós vamos envelhecer. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe um formato diferente de vídeo aqui pra vocês, pra gente bater um papo, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, tá bom? Antes, eu já queria deixar claro que eu não sou nenhuma expert em maquiagem. Tanto é que, gente, olha o tamanho da caixinha de maquiagem que eu tenho. Eu tenho pouquíssimas coisas, eu tenho só o básico mesmo. A ideia do vídeo não é a maquiagem em si, e sim o bate-papo. Então vamos começar. Eu vou começar passando essa blindagem da Catherine Hill. E, gente, o primeiro fato sobre mim é que quando eu era criança, minha mãe sempre fala que eu era uma criança super quietinha. Eu não dava trabalho, eu não era aquela criança que ia pros lugares e era super bagunceira, sabe? Muito pelo contrário, eu era super quietinha e a minha mãe fala que eu não dei trabalho nenhum quando eu era criança. Eu tenho muitas lembranças, assim, de gostar de assistir desenhos. Eu lembro que eu gostava muito de assistir Barbie, Polly Pocket, Ursinhos Carinhosos, enfim, esses desenhos. E eu lembro que eu não gostava muito também de brincadeiras muito radicais, nada muito perigoso. Eu sempre tive um jeito assim mais delicado e eu lembro que quando eu era criança, minha mãe ela sempre enfeitava a minha cabeça assim com várias presilhinhas. Eu lembro que eu gostava de ter aquelas bolsinhas também. Eu não sei se é da época de vocês, daquelas bolsinhas de cachorrinho da Hello Kitty, sabe? Eu lembro que eu gostava muito quando a minha mãe me arrumava assim. Agora, gente, eu vou usar essa base aqui da Bruna Tavares, tá? A cor que eu uso é a L10. O segundo fato sobre mim é que eu comecei a fazer aulas de balé, eu era bem novinha. Eu lembro que quando eu tinha 4 anos de idade, eu enchia o saco da minha mãe pra ela me colocar nas aulas de balé. E eu lembro que ela me colocou e eu gostava muito de fazer. Eu lembro que eu ia em todas as aulas, assim, sem falta. E eu lembro que na época a minha mãe me levava de a pé, assim, no lugar que eu fazia aula de balé. E eu lembro que, gente, o caminho pra chegar até lá, até o estúdio de dança, era tão longo. Mas eu nem me importava, porque o que eu queria era fazer as aulas de dança. Depois, quando eu cresci, eu precisei parar, assim, né? Por responsabilidades da vida, né, gente? Trabalho, estudo. Não dava para eu continuar, então eu precisei parar. E eu até comentei em um outro vídeo de bate-papo que recentemente eu pude voltar a fazer aulas de balé. Eu voltei no ano passado e, gente, eu tenho gostado muito de fazer. É super gostoso assim, eu relembro a minha infância, então é um momento super legal. Gente, como eu tô com umas manchinhas aqui no rosto, eu vou fazer uma segunda camadinha aqui de base. Eu gosto dessa base porque ela dá pra ir construindo camadas. O terceiro fato sobre mim é que eu gosto de praticar atividade física e manter um estilo de vida aí mais saudável e equilibrado. Eu acho que é super importante, assim, pra gente pensar, né, na nossa qualidade de vida e pensar também no nosso futuro, né, gente? Porque vai chegar um momento que nós vamos envelhecer. Então é importante que a gente busque envelhecer da melhor forma possível e da forma mais saudável possível. Claro que eu não tenho uma alimentação 100% regrada, eu prezo muito assim por manter uma alimentação mais saudável, mas claro, sem deixar também de aproveitar a vida e de viver os momentos que a gente vive com as outras pessoas. Porque, gente, hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, querendo ou não, tá ligado aí com a alimentação, né? Então, a gente vai comemorar, normalmente vai para algum restaurante, sai para comer alguma coisa, enfim. Então, é importante que a gente não deixe também de viver esses momentos, né? Mas, claro, sempre buscando aí equilibrar. Eu vou usar agora o bronzer e o blush. Eu uso os dois dessa marca aqui que chama Mia Make. O blush, ele é mais rosadinho. A cor do bronzer que eu tô usando é a 4 e a cor do blush é a 1, tá? O quarto fato sobre mim é que eu sou formada em administração de empresas e eu saí do ensino médio e eu fui direto assim pra faculdade. Eu não quis dar um tempo para não correr o risco de eu desistir. E eu lembro que na época que eu terminei o ensino médio,
eu tava muito em dúvida, assim, sobre qual curso eu faria. E eu tava em dúvida, eu lembro que entre Direito e Engenharia de Produção. Assim, uma área não tem nada a ver com a outra, né? Pra vocês verem que eu realmente tinha muita dúvida sobre aquilo que eu queria fazer. E por fim, eu optei por fazer administração de empresas. E, gente, eu não me arrependo nadinha de ter feito esse curso, eu gostei muito. É um curso, assim, que a gente aprende, né, sobre as empresas, o que uma empresa precisa para funcionar, sobre negócios, tomada de decisão, a importância ali de cada área, de cada departamento dentro de uma empresa. E ainda sobre a faculdade, vocês acreditam que eu não peguei nenhuma DP, gente, quando eu fiz o curso? Eu lembro que eu trabalhava, assim, em um lugar e tava no início da carreira, né, gente? Então, eu trabalhava muito e ralava muito, assim, pra conseguir dar conta de pagar a minha faculdade. Eu lembro que eu ficava muito preocupada com a DP, né, porque o meu salário era bem contadinho, assim, para as despesas que eu tinha no mês e também para pagar a faculdade. Eu lembro que teve uma matéria específica que a sala toda, assim, pegou exame e na época eu lembro que eu tinha pego o exame também nessa matéria e era uma matéria de cálculo, assim, super difícil. Eu lembro que tinha uns cálculos enormes de 2 páginas. E eu lembro que quando eu fui fazer a prova do exame, que era pra ver se eu realmente iria entrar em DP, pegar DP, né? Graças a Deus eu não peguei DP nessa matéria, eu cheguei a pegar só exame. O quinto fato sobre mim é que eu estou prestes a realizar um grande sonho, que é o sonho de me casar. Desde pequenininha, eu sempre tive o sonho, assim, de me casar, de entrar com vestido de princesa, de fazer uma festa de casamento. Sempre foi um desejo, assim, do meu coração e eu tô muito feliz e muito grata também a Deus em poder nos proporcionar esse momento, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Eu tô muito feliz em ter a oportunidade de poder realizar esse sonho. Gente, eu vou usar agora esse pó compacto aqui da Dylos. Eu gosto dele porque ele é super fininho, assim, ele deixa um aspecto bem natural na pele. D02 é o nome da cor. O sexto fato sobre mim é que eu tenho um grande sonho de ser mãe. Eu sei que existem muitas pessoas que não têm esse sonho, outras pessoas já adquirem esse sonho aí ao decorrer da vida, e mesmo as pessoas que não querem ter filho, tá tudo bem, né? É uma opção de cada um, mas esse nunca foi o meu caso. Eu sempre tive um sonho, assim, de ser mãe, sempre tive isso dentro do meu coração, e eu espero muito que Deus permita que um dia eu possa realizar esse sonho. Vou passar o rímel agora. Eu sempre uso o Decolossal da Maybelline, ele tá até no finalzinho, preciso comprar outro. O sétimo fato sobre mim é que eu gostava muito de ler na minha adolescência. Eu lembro que eu sempre pedia, assim, pro meu pai, ele sempre comprava os livros que eu queria. Eu tenho até recordações de que eu ia pedir o livro pra ele, e às vezes era alguma trilogia, uma saga, enfim, que era mais de um livro, né? E eu lembro que eu ia pedir pra ele a saga completa, e daí ele falava assim: nossa, mas são 3 livros, são 4 livros? É muito livro. E ele sempre falava assim: não, mas não dá pra gente comprar um? Vamos comprar um, vamos ver se você gosta. Aí, se você gostar, a gente compra o outro. E daí eu comprava um livro e eu terminava de ler o livro, assim, super rápido. Eu lembro que eu ia pedir o próximo livro pra ele e ele falava assim: nossa, mas você já terminou de ler? E eu ouvia também, às vezes, ele conversando com a minha mãe, ele falava assim: nossa, essa menina pede muito livro, mas não tem como falar não, né? Porque ela tá pedindo um livro pra ler e eu vou falar não. Então eu sempre gostei muito de ler. O oitavo fato sobre mim é que eu sou uma pessoa bem caseira. Eu gosto de sair, eu gosto de passear, eu amo viajar, mas eu também gosto muito de voltar pra minha casa, de ter o meu cantinho, de ter as minhas coisas. Eu amo quando chega final de semana e a gente não tem nada programado, assim, e a gente pode ficar aqui na nossa casa, do nosso cantinho, assistindo um filme, uma série. O nono fato sobre mim é que eu não sei lidar muito bem quando eu estou sob pressão. E eu sei, gente, que existem momentos na vida que a gente precisa lidar sob pressão, mas eu, numa forma geral, não lido muito bem com esses momentos. Vou passar um rímel incolor aqui na sobrancelha. Como eu tenho micro, eu gosto de passar um rímelzinho incolor só pra deixar ela no lugar, sabe?
E o 10º e último fato sobre mim é que eu tenho muita fé e eu já tive muitas experiências assim com Deus. Se eu fosse contar pra vocês todas as experiências que eu tive, a gente precisaria fazer um vídeo só sobre isso. Agora, gente, eu vou passar um hidratante labial e por cima um gloss. Esse gloss aqui, ele tem algumas partículas de brilho, então ele fica super bonito assim na boca. Então, a fé é algo muito importante, assim, na minha vida. Deus tem me permitido viver coisas que eu jamais imaginaria que eu pudesse viver. Então, eu sou muito grata e eu sou muito feliz por tudo isso. Eu preciso tomar água, eu não tô tomando água. Vocês já tomaram água hoje? Vou aproveitar que eu tô aqui e já vou passar um olhinho no meu cabelo. Eu gosto muito de usar esse daqui da Elseve. É o óleo extraordinário. E eu gosto dele porque eu acho que ele não pesa o cabelo, sabe? E ao mesmo tempo ele deixa um aspecto assim de cabelo mais sedoso, mais hidratado. Eu tô com muita vontade de cortar ele mais curtinho, tipo aqui no ombro, sabe? Só que eu acho que eu vou esperar passar o casamento pra fazer isso. Porque eu acho que deixar o meu cabelo longo pro casamento vai ser melhor, porque daí a gente vai conseguir fazer o penteado com mais facilidade. Então esse foi o vídeo, gente. A maquiagem tá finalizada. Eu fiz algo bem levinho aqui, do jeito que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Não se esqueçam de curtir. Comente aqui embaixo se você se identificou com alguns desses fatos. E até o próximo vídeo.